Indivíduos que somos inteligentes e independentes, possuidor de arbítrio da escolha, mas ainda na sua infância no uso. Se achas que é inteligente o suficiente e está no auge do seu sucesso, então esse vídeo não é para você. Mas poderá seguir em frente assistindo se ainda sofre com perdas, solidão, necessidades insaciáveis para se satisfazer ou suportar um vazio. Ainda não tem um propósito? Ouça então o recado de quem aprendeu, o sábio da antiguidade. Porque o coração deste povo está endurecido. Ah, você não é cristão? Então, podeis citar o homem sagrado sobre o céu age cautelosamente, fugindo dos corações do mundo. O povo todo com os olhos e ouvidos atentos, o homem sagrado os trata como criança. Marcos Aurélio, na sua meditação, continuais a não ter olhos para a vossa própria honra e estáis a hipotecar a vossa felicidade às almas de outros homens. Se gostou da introdução, fica conosco. Neste vídeo vamos abordar o passado como referência à consciência da nossa origem, de que a troca, o fenômeno, o intercâmbio dos organismos resultam na biologia e no sentimento, e que somos o que somos como resultado das escolhas. Qual é o propósito da busca, do estudo e do desenvolvimento da razão? O saber que o psique não significa alma, assim como o átomo é o nome dado a uma partícula elementar. Antes, alguns lembretes que irão ajudar outros a alcançarem o valor atemporal são critérios de reconhecimento do valor do canal pelo YouTube. Fique conosco, dê um like, salve para ouvir depois, assine para receber novos posts. Bom, vamos continuar. Eu em busca do valor atemporal. Indivíduo homem que é capaz de olhar e lembrar o passado e imaginar o futuro. Uau! E onde nos apegamos às vezes? No passado. Faço parte deste grupo. Inteligência, a dádiva dada e alcançada pelos homens, pela possibilidade das escolhas, o que pensamos, agimos, memorizamos e o que aprendemos com a vida. Um dia optamos por focá-los na raiva, porque não correspondeu aos nossos desejos, ou por ódio, porque nos fizeram algum mal. Ou ainda por sentimentos opostos. Nos prendemos à glória e ao auge da conquista, da fama, do reconhecimento, da realização, que por descuido massageamos o nosso ego, a nossa vaidade. E hoje ressentimos sobre o passado esquecido pelos outros, ou ainda no sentimento excessivo da saudade, ancorado no extremismo de fazer sentido à vida, o que passa nos esquecendo do presente, de viver, de estar, de que ao compreender que só existimos porque a harmonia dos organismos que nos compõem.
A evolução daqueles organismos que propiciam o funcionamento autômato. Não precisamos dar um comando sequer para respirar, pois simplesmente respiramos. Ou mandar piscar os olhos para limpar e hidratar a nossa superfície ocular, pois reflexivamente a nossa pálpebra simplesmente pisca. Nunca paramos de refletir a respeito, simplesmente porque nascemos e crescemos e só sentimos a sua falta quando temos dificuldade de respirar ou quando entra um cisco nos olhos, por exemplo. O que os sábios nos convidam a compreender o porquê do desenvolvimento da inteligência, de que ainda nos encontramos no estágio da nossa infância do uso da razão. A necessidade de aprender, de conviver e superar. É uma constante. De corajar e ser humilde, com alternância de dor, da alegria, da derrota e do sucesso. São duas polaridades a serem trabalhadas, percebidas e condicionadas, como os organismos menores do passado ao condicionarem o ato de respirar e de piscar, ou como os animais que, se serem atacados, se defenderem, ou mesmo de matarem para saciar a fome. Ativaram o princípio da conservação que nos trouxeram até a individualização, com a reprodução da vida e o instinto, principalmente a da sobrevivência. Superado o estágio instintivo animal, mas não findada ao nominal, daqui para frente, o princípio da evolução se faz presente com o desenvolvimento da razão, visto que organismos menores nos propiciaram a nossa existência, foram altruístas ao exercerem suas funções, e quando aprofundamos na busca da razão das coisas, se não deveríamos questionar a razão da nossa função como um homem. Em paralelo ao desenvolvimento da razão individual do eu e por sermos um organismo coletivo, pois tudo está integrado ao todo, é imprescindível compreender a necessidade do poder levar o outro, o mais adiantado para com o menos. Entramos da necessidade de desenvolver a moral, a virtude. Como homem, um intermediário entre os primórdios da animalidade instintiva primária e rumando à elevação consciencial do ser, indivíduo ou um dos elevados. Ao atingir o ser, iluminado que seja, passaram a propiciar ambientes para que substância essencial possa modificar e interagir. O que significa a mutação, o evoluir e se tornarem unos no menor ao conjugarem com os afins em um organismo maior, cujo podemos fazer uma analogia a uma organização qualquer, empresarial ou tribal que seja, que se perfazem também como um. De que seus organismos menores se interagem com o trabalho, a convivência e a colaboração de forma ordenada e individualizada, que se constrói o senso de coletividade, agora com o uso da inteligência ainda a ser maturada.
Portanto, há um propósito para a vida, há um propósito da religiosidade, mas prefiro voltar ao termo etimológico de religare ou religere, para voltarmos para a sua essência. Olhai para o futuro e viva o presente, e assim lembraram os renascentistas ao revisitar a nossa origem e criou a expressão human being. Se olharmos para o nosso passado, olhais como o quão esforço fizemos para alcançar o estágio nominal de como desenvolvemos o nosso psique. E o que significa realmente a palavra psique? O psique, dito pelos filósofos clássicos ocidentais, perpetuados através dos gregos, que significa respiração, sopro, para que em seguida atinja o estado da alma humana. Nos tempos de hoje, influenciados talvez pelo Freud. Um pequeno adentro como a palavra átomo. Assim se deu ao átomo, era uma palavra designada e dada à substância alimentar ou primordial. Quando mais adiante da nossa civilização, início do século XX depois de Cristo, inserimos nêutrons e prótons e elétrons como parte da composição do átomo. Pronto! Deixou de ser um ser elementar para virar mais uma partícula intermediária. E a ciência reconhece hoje a existência das partículas elementares menores, chamado de bósons e férmions. Voltando à palavra psique, na antiguidade clássica, sendo que o psique era a palavra associada à memória condicionada e contínua, perpétua, resultados de permutas feitas por todos os organismos vivos, ainda primitivo, com um ambiente externo. Foi o psique que mais adiante propiciou para que os mesmos organismos se reproduzissem e, ao aprender a se afinarem uma com as outras, formaram um organismo maior e, posteriormente, ao se viabilizar, se reproduzir ou se dividir, se desenvolverem identicamente, combinando-se e associando-se cada vez mais de acordo com o ambiente, pois foi o psique que animou para que cada um possa trabalhar e exercer a sua função, cada um com um propósito específico. Daí a expressão do sopro da vida transcrita na Gênese bíblica. Então alcançamos o psique, o significado de que ele que anima. Cada organismo exercendo suas funções, resultado das suas percepções, trocas, assimilações e fixações do passado, por repetição, condicionamento, e fez através de princípios da conservação uma das leis naturais do melhor esforço, transferiu-se para o automatismo, a memória impulsional, o hábito que, com os animais, se harmonizou com o instinto. Até que um dia, o organismo fez a seguinte pergunta: por quê? Nasce a inteligência, os primórdios da razão, até alcançar a fase nominal. Obtemos então o discernimento sobre a situação, ou melhor, deveríamos.
quando se alcança a opção de variações de escolhas, o tão falado e dito livre-arbítrio. Sabemos o que realmente é a independência? O homem tem a capacidade de flexibilizar e fazer escolhas, mas como? Experimentando na prática o que gera erros, consequências, efeitos que precisam ser corrigidos e superados, buscando, criando, interagindo. Para tanto, leva-se tempo até que desenvolvamos o discernimento capaz de avaliar a melhor situação ou contexto para então refletir e solucionar preferencialmente sobre o menor potenciais de impacto daquela ação sobre o ambiente ao outro em diferentes contextos. A criação, o relacionamento, a produção, a logística. Em síntese, fixemos no passado como capacidade de compreender a nossa origem, como substância essencial que se moldou no organismo, que se combinou, permutou com o externo, se condicionou, se agrupou e de que das escolhas, bem ou mal feitas, exerceu suas funções, integrando-se e recondicionando-se até alcançarmos o estágio atual. Compreendido o processo evolutivo alcançado e fazer pergunta: por que existimos como homem? Qual o propósito? Se há continuidade, respostas estas que cada um terá que buscar e crer. Do meu depoimento de mim, o fato de eu ter compreendido isto no meu íntimo, passei a enxergar o mundo e tudo que existe de forma diferente. Me fez viver o presente mais consciente. Bem, ainda um aprendiz, mas ciente do meu passado, que me trouxe até o estágio presente de quem sou eu. Me fez melhor perceber, pensar e discernir, escolher e agir diante da vida da melhor forma possível, com sensibilidade e discernimento do ambiente que me cerca, entendendo que, no processo evolutivo, respeitando o estágio de cada um ou indivíduo, do propósito de desenvolver a razão e a virtude, tão importante na formação, agora, com a inteligência, construindo o meu presente com valores em vistas ao futuro, atemporal. Vejam nossos próximos posts e foi um prazer poder gravar mais esses vídeos e fique conosco.